Olá, amigos do Estratégia Concursos. Aqui é o professor Herbert Almeida e este é o nosso curso de Direito Administrativo. Começamos a falar sobre os atos administrativos e abordamos recentemente a extinção dos atos administrativos. Prosseguindo com o nosso assunto, nós vamos falar agora da convalidação. Desde já, eu destaco, a convalidação não é forma de extinção dos atos administrativos. Isso vai ficar muito claro ao longo do nosso texto. Porém, ela é muito relacionada ao estudo da anulação e da revogação, tendo em vista que diante de alguns atos, particularmente em relação à anulação, diante de alguns atos ilegais, a administração pública terá a escolha entre anular e convalidar, ou seja, corrigir o ato. Mas essa é uma situação bem específica, tá ok? Vamos para a tela para a gente estudar. Então, a convalidação, assunto da nossa aula. Como de costume, nós vamos aqui começar a traçar o nosso esquema aqui para discutir o conceito. Então, nós vamos estudar agora a convalidação. Tranquilo? E aí, pessoal, qual é o conceito de convalidação? O que vem a ser? A gente pode dizer que convalidar um ato é o mesmo que corrigir ele. Então, a gente pode colocar aqui corrigir, ou melhor ainda, regularizar um ato. Isso quer dizer que o ato anteriormente ele estava desconforme com a lei, ele era um ato ilegal, mas agora nós vamos corrigir, nós vamos regularizar um ato. Só que para eu poder regularizar esse ato possuía vícios anteriores, só que esses vícios não é todo vício que admite correção, somente aqueles com os chamados vícios sanáveis. Os vícios sanáveis são aqueles passíveis de convalidação. Então, vem para mim. Quando a gente fala em vício ou defeito, a gente costuma relacionar isso a uma ilegalidade. Os vícios, eles podem ser... existiam duas teorias aí para discutir a natureza dos vícios dentro do direito administrativo. Existia a teoria monista. A teoria monista, ela defende o quê? Que todos os vícios, todas as ilegalidades representam vícios insanáveis, portanto, não são possíveis de convalidação. É daí que surge aquela máxima que é muito empregada em concurso público, que todo ato administrativo ilegal deve ser anulado. Só que a teoria mais moderna, a doutrina mais moderna, defende uma segunda forma de análise, a tal da teoria dualista. Pela teoria dualista, os vícios dividem-se em vícios insanáveis e vícios sanáveis. Vamos para a tela. Então, dentro dessa ótica, a gente pode dizer o seguinte: os vícios, para a gente poder estudar, é muito importante compreender esse tópico para que a gente possa responder com segurança aí as nossas questões. Os vícios, a teoria analisava isso aí, a gente teria a teoria monista. Essa teoria monista, ela dizia o quê? Que todo vício é insanável. Ou seja, não seria possível a convalidação. Uma outra teoria, a dualista, essa sim, vai dividir os vícios, os nossos vícios, em duas espécies, vamos chamar assim. A espécie do vício insanável, que é aquele que não é passível de correção, e a outra que é do vício sanável, portanto, poderá ser corrigido. Então, a gente pode dizer o seguinte: o vício sanável, ele é aquele que pode ser convalidado. Então, aqui fica muito tranquilo para a gente poder aplicar aí as situações em que a gente teria a convalidação. E quando que esse vício é sanável? Isso que é importante a gente começar a abordar agora. Quando, se pergunta, quando o vício é sanável? Quando que eu posso corrigir um vício do ato administrativo? Existem dentro dos elementos de formação do ato administrativo a competência, a finalidade, a forma, o motivo e o objeto. O vício ele só será sanável quando
A ilegalidade, ela decorrer da competência ou da forma. Só que não é toda a competência, todo vício de competência que pode ser convalidado. A gente tem exceções. Então, salvo, eu quero dizer aqui, exceto, então, quando se tratar de competência exclusiva, ou seja, a lei determina que somente aquela autoridade pode exercer o ato, ou quando se tratar de competência em relação à matéria. Tudo isso aqui a gente já viu, mas não custa a gente dar uma nova explicação. Vem para mim. Então, o vício pode ser convalidado quando for em relação à competência e à forma. Quando for em relação à competência, a gente diz que o vício, quando a competência é exclusiva, ou seja, a própria lei determina que só aquela autoridade pode exercer um ato, aquele ato que não pode em nenhum momento, por exemplo, ser delegado, este vício, se ocorrer, ele não pode ser convalidado. Então, trata-se de vício insanável. Não sendo um vício em relação à competência, se a competência não for exclusiva, a gente ainda tem a tal da competência em relação à matéria. O que é uma competência em relação à matéria? A matéria é de competência do Ministério da Saúde e foi abordada pelo Ministério da Educação. Veja só, a matéria não poderia ser disciplinada por aquela autoridade. Então, nessa situação, o vício também é insanável. Em resumo, foi para a tela. O vício em relação à competência, a gente poderá sanar ele se a competência não for exclusiva e também não for em relação à matéria, ok? Vamos detalhar aqui, assim fica melhor. Além da competência, a gente acabou de abordar que também é passível de convalidação o vício em relação à forma. A forma é como o ato vai se exteriorizar, mas não é sempre que o vício de forma pode ser convalidado. Eu posso dizer aqui, salvo também, mais uma exceção. Quando essa forma, de acordo com a lei, for essencial. Quando a lei determinar uma forma essencial à validade do ato administrativo. Vem para mim. Muitos alunos perguntam, professor, mas dê alguns exemplos de forma essencial. Não existe como a gente descrever taxativamente quando que é a forma essencial, isso vai depender muito da análise. A gente pode dizer, por exemplo, o lançamento de um edital de concurso público para a modalidade concorrência, aquilo que a gente já mencionou, já deu esse exemplo, e que ele foi lançado por meio de carta convite, que é uma forma muito mais simples. Essa carta convite só foi remetida ali para determinados interessados. Nessa situação eu tenho um vício, numa situação em que a forma é essencial. É claro que deveria a modalidade de concorrência deveria ser publicada aí divulgada por meio de edital. Então, em algumas situações muito relacionadas, às vezes, com a defesa dos interesses, quando existe uma forma da pessoa se defender, então tem uma relação aí muito grande com isso. Então, quando a lei determina uma forma essencial, sem a qual o ato não poderia ser realizado, aí o vício é insanável. Não existindo uma forma essencial, não dispondo a lei sobre uma forma essencial, aí o vício será sanável. Então, foi para a tela. Então, a gente pode falar que o vício é sanável quando for em relação à competência e à forma. Consequentemente, a gente vai dizer que os vícios em relação aqui à finalidade, ao motivo e ao objeto serão sempre insanáveis, ok? Então, competência, finalidade, forma, motivo e objeto, os elementos de formação do ato administrativo. Muito tranquilo. E aí agora a gente começa a entrar numa outra análise, ainda complementando quando que a gente pode convalidar. Na legislação federal, a gente tem um ponto importante que a gente vai trazer aqui, que é o artigo 55 da lei, nossa lei do processo administrativo, é a lei 9784 de 1999. Lá a gente vai ter no artigo 55 que diz o seguinte: em decisão na qual se evidencie não acarretarem lesão ao interesse público, nem prejuízo a terceiros, os atos que apresentarem defeitos sanáveis poderão ser convalidados
pela própria administração. Então, a gente vê aqui um fundamento legal para a convalidação dos atos administrativos e podemos trazer aí algumas das suas características. Primeiro, na decisão na qual não se acarretem a lesão ao interesse público. Então, o ato de convalidação não pode gerar lesão para o interesse público. Também não pode causar prejuízo a terceiros. Além disso, o ato deve possuir os tais dos defeitos sanáveis. Então, a gente vê aqui 3 requisitos para convalidar um ato administrativo. Então, vamos voltar lá. A gente pode trazer aqui, então, para o nosso esqueminha, dentro disso aí, os tais dos requisitos para a gente poder convalidar um ato administrativo de acordo aí com a legislação federal. Então, o primeiro ponto a gente já viu, vamos colocar em azul, que é o tal do defeito sanável. Muito tranquilo isso. Defeito sanável. O segundo ponto que o artigo 55 traz para a gente é que esse ato não pode prejudicar terceiros, não pode trazer lesão a pessoas que estão fora dessa relação, não pode prejudicar, trazer prejuízos a terceiros. Por fim, não pode causar lesão ao interesse público. O interesse público, ou seja, deve existir interesse público na convalidação de um ato administrativo. Ele deve visar a convalidação, o interesse público. Outro ponto que nosso artigo 55 trouxe aqui é mais uma característica de quando que os atos podem, quando vai ocorrer a convalidação. É esse ponto aqui, ó, poderão. Então, de acordo com o artigo 55, os atos, a convalidação dos atos administrativos é uma medida discricionária. Então, a gente pode colocar aqui, ó, medida discricionária. Isso quer dizer que, diante do caso em concreto, a administração pública deverá analisar e verificar se é melhor ou não convalidar o ato administrativo. Aqui pode vir para mim. Nesse ponto, é isso que a gente vai levar para o concurso público, é que a convalidação é uma medida discricionária. É isso que a gente tem que levar para a prova. Por que eu estou dizendo isso? Porque parte da doutrina, com estudos até muito bem fundamentados, entendem que na maior parte das situações, quando for possível convalidar um ato, ele deveria ser convalidado. Isso é um entendimento doutrinário, existem apenas algumas exceções, de acordo com a doutrina majoritária hoje no Brasil, em que não seria adotada a convalidação, que poderia ser feita aí de forma discricionária. Ou seja, para a doutrina, na maior parte das situações, a convalidação seria obrigatória. Porém, particularmente na legislação federal, a Lei 9784, convalidar um ato administrativo é uma medida discricionária e isso costuma ser levado para concursos até dos demais entes da federação. Então, pessoal, o que a gente leva para a prova? Convalidar é medida discricionária, porque isso está positivado, é isso que está na legislação. A legislação, como fonte primária do direito administrativo, é o que vale para a nossa prova. Foi para a tela. Então, medida discricionária de acordo com a própria lei. O último ponto que a gente poderia analisar ainda no artigo 55 é o que a gente já trouxe ali em cima. Então, a convalidação, ela vai ser realizada por quem? Pela própria administração. Então, aqui seria mais um ponto que a gente poderia trazer. Então, quem pode convalidar? A própria administração, como a gente colocou aqui nos outros, quem? A administração que realizou o ato administrativo. Então, é a própria administração encarregada do ato que vai adotar a medida. Isso quer dizer o quê? Que o Poder Judiciário, vem para mim, o Poder Judiciário, pessoal, não pode convalidar um ato. Esse juízo de convalidação é da administração pública, ok? Foi para a tela. Então, quem? Somente a administração. Ponto interessante que não está ali no artigo 55, mas isso aqui na doutrina já é certo. É que ela tem efeitos
retroativos. Quer dizer que os efeitos da convalidação, eles retroagem à origem. Pessoal, aqui é uma análise lógica, por isso que a doutrina diz aí de forma unânime que os efeitos são retroativos. Vem para mim. Pense o seguinte, convalidar é o corrigir um ato. Se o ato lá na origem foi feito de forma errada, não faz sentido eu convalidar e a convalidação só valer para frente. Por isso que a convalidação ela retroage desde a origem, preservando os efeitos passados e mantendo os efeitos futuros do ato administrativo. Então, convalidação, efeitos retroativos, ok? Foi para a tela. E para fechar, pessoal, a convalidação deve ficar muito claro que aqui a gente está fazendo um exame de legalidade. Eu estou corrigindo um ato com vício sanável. Se existe vício, é um exame de legalidade. E este exame pode recair sobre atos administrativos, sejam eles discricionários, ou seja, eu posso convalidar um ato que foi aplicado de forma discricionária pela administração, ou um ato que era vinculado. Eu posso corrigir, realizar uma correção, vem para mim, uma correção de um ato administrativo discricionário, por exemplo, com vício de competência. Então, a convalidação ela recai tanto sobre atos discricionários, tanto sobre atos vinculados e trata-se de um exame de legalidade. Então foi para a tela, com isso a gente resume todas as características da convalidação, os principais assuntos do que pode aparecer na prova. Convalidar é então corrigir, regularizar um ato administrativo. Pode vir para mim? Com isso a gente encerra aí este assunto. Muito interessante você entender as situações, as hipóteses de anulação, as hipóteses de revogação e as hipóteses de convalidação. É muito interessante você ter isso para a prova, que esses tópicos costumam aparecer muito em questões de concurso público. Tá ok, pessoal? Muito obrigado e até o nosso próximo encontro.